cenário geopolítico está realmente muito preocupante, tanto o que está acontecendo na Europa como no Oriente Médio. O Irã está a um passo do desenvolvimento de armas atômicas de acordo com a ONU. Biden quer enviar mais de 80 mil soldados para combater o grande urso, a Rússia. Novamente, a OTAN quer, porque quer encurralar o grande urso, né, a Rússia. E, vamos dizer, é praticamente uma propaganda, né, uma grande propaganda que a OTAN faz, alertando que a Rússia é um grande mal, né, um grande perigo, e a Europa precisa se defender a todo custo. Bem-vindos ao canal Olho no Céu, uma boa noite para vocês. Vou passar todas essas informações de forma resumida, reduzida, né? Faz muito calor, nossa, estou com essa camisa polo, não é? Porque eu não gosto de fazer gravação de camiseta, porém, está muito quente. São mudanças, a Terra está mudando, tudo está mudando diante de nossos olhos, senhores. A geologia, o clima, a geopolítica, inteligência artificial, tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, porém poucos estão percebendo. E o risco de uma guerra nuclear é algo muito grande, é alto. 2025 vai ser o ano decisivo. Mostrei aparecer na palestra que eu fiz ontem no canal Centro de Estudos Fênix, alguns de vocês compareceram. Eu agradeço a quem compareceu, quem deixou joinha, muito obrigado. E as informações vão sendo passadas. Biden informa ao Congresso que 80 mil soldados dos Estados Unidos estão na Europa para conter a Rússia. Eu estou aqui diante do site TW, é um site português. Irã está perto de produzir a bomba nuclear. Alerta IAEA, ou seja, essa organização é uma organização de inspeção. E isso foi informado para a ONU, né? No caso, é a agência, né? É a Agência de Energia Atômica, tá? Essa sigla significa isso. E as informações foram passadas para a ONU de que o Irã está enriquecendo urânio, né, entre 60% a 90%. Tá? Já praticamente quase que o urânio está pronto para desenvolver a bomba atômica. E o segredo principal, vamos dizer assim, né, o passo para a bomba atômica é o enriquecimento de urânio. O que significa isso? Eu expliquei na live que eu fiz ontem. Né? Automaticamente, a intenção é retirar o máximo de nêutrons possíveis e deixar o máximo de prótons. No caso é o urânio 235. Então existem diversos isótopos, urânio 237, 238. Porém, o mais puro é o urânio 235. Então a meta é chegar no urânio 235. Por quê? Porque o próton ele é muito instável. Então a meta é eliminar o máximo de nêutrons possíveis e deixar só prótons dentro do núcleo atômico do urânio. Deixar ele instável. Quanto mais prótons o núcleo atômico tiver, mais instável ele se torna e automaticamente ele explode sozinho. É mais ou menos assim. A física nuclear ela se baseia mais ou menos dessa forma, né? Para vocês entenderem. Primeiramente, vamos ao envio de soldados norte-americanos. Então, Biden, antes de sair, está fazendo o que pode para poder, vamos dizer, encurralar o urso, né? A Rússia. Ele está fazendo de tudo, o governo de Biden. Né? Então, vamos ver se o governo de Trump vai conseguir êxito, né? Vamos ver. Cerca de 80 mil membros das Forças Armadas dos Estados Unidos são enviados ou destacados para os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, da Europa. Diz a carta do presidente americano a liderança de ambas as câmaras do Congresso dos Estados Unidos. Como observou o líder americano, os militares dos Estados Unidos estão lá para acalmar os aliados e dissuadir novas agressões russas. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin, em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, explicou detalhadamente por que não faz sentido algum Moscou atacar os países da OTAN. O líder russo observou que os políticos ocidentais intimidam regularmente as suas populações com uma ameaça russa imaginária, a fim de desviar a atenção dos problemas internos, mas pessoas inteligentes compreendem perfeitamente que isso é apenas uma farsa. Então, em entrevista ao jornalista Tucker Carlson, já falei muito disso, tá? Uma entrevista muito boa, inclusive.
Putin disse que os Estados Unidos e parte da Europa estão fazendo campanhas contra ele, né, contra a Rússia, tipo que colocando medo e amedrontando os seus cidadãos, dizendo que a Rússia é isso e aquilo, para desviar a atenção das pessoas enquanto os países estão cheios de problemas e tal, né? Na segunda-feira, dia 2, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que os Estados Unidos vão impor mais sanções sobre o grande urso antes que o atual presidente Joe Biden deixe o cargo. Vocês estão vendo? Então vão colocar o máximo de pressão possível em cima da Rússia. Nesse mesmo dia, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou um novo pacote de assistência militar à Ucrânia no valor de 725 milhões de dólares, equivalente a 4,4 bilhões de reais, ou seja, 4 bilhões e 400 milhões de reais. É muita grana. É muita grana. O Kremlin afirmou que o fornecimento de armas e equipamentos à Ucrânia por parte dos Estados Unidos e seus parceiros da OTAN atrasa a resolução do conflito. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, cargas contendo armamentos enviados a Kiev serão consideradas alvos legítimos pelas forças armadas da Rússia. Então, o Sergei Lavrov quis dizer que esse pacote, né, de armas, ajuda e tal, tudo isso, ao invés de resolver a situação do conflito, acaba atrasando. É isso que está dizendo, que a OTAN, que os Estados Unidos estão atrasando, prolongando mais o conflito. Agora vamos ao Irã. O Irã está perto de produzir a bomba nuclear. Segundo a agência, isso é muito grave, viu? Isso é muito grave, é gravíssimo. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU, o país está aumentando drasticamente o seu enriquecimento de urânio. O Irã está avançando rumo à bomba atômica, tendo elevado de uma forma exponencial as capacidades de seu programa nuclear, alertou nesta sexta-feira, 6/12, a Agência Internacional de Energia Atômica, sigla IAEA. Em entrevista à agência Reuters, o chefe do órgão, Rafael Grossi, disse que a República Islâmica está aumentando em 7 ou 8 ou mais vezes a quantidade de urânio enriquecido a 60%, hoje estimada em 5 a 6 quilos por mês. Cara, isso é muito, hein? Se aproximando dos 90% necessário para a fabricação de armas nucleares. Segundo Grossi, o Irã já dispõe de recursos suficientes para a fabricação de 4 bombas nucleares. Isso é grave. O governo iraniano nega trabalhar na fabricação de armas atômicas e insiste que seu programa nuclear tem propósito meramente civis. Eu vou explicar isso. Mas a Europa e os Estados Unidos argumentam que não há razões civis para enriquecer o urânio a 60%. Países que chegaram a esse patamar se tornaram produtores de bombas. O que acontece? Até 20, 30% ele pode ser usado em meio civil. Agora, enriquecer acima de 60%, aí já é de se confiar, porque não tem necessidade para isso. Se o Irã está enriquecendo urânio a mais de 60%, porque está óbvio que esse urânio vai ser usado para a fabricação de bombas atômicas. Tá? Grossi disse que inspetores da ONU planejam averiguar a situação no Irã após o país notificar a agência sobre os seus planos. Inclusive, há uma profecia de ligar Case, né, que diz que a terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, vai sair a partir do Irã. Para quem gosta de profecias, né, esse tipo de tema, acho que é muito preocupante, comentou Grossi. Eles estavam se preparando e têm todas aquelas instalações meio que em espera e agora estão ativando. Se realmente colocarem todas em operação, será um salto enorme. Em um relatório confidencial enviado aos Estados-membros, após a entrevista, a IAEA
confirmou que o Irã estava acelerando o enriquecimento de urânio. O órgão instou o Irã a fornecer garantias oportunas e tecnicamente confiáveis de que a instalação não está sendo usada de forma indevida para produzir urânio com um nível de enriquecimento superior ao declarado e que não há desvio de material nuclear declarado. De acordo com o relatório, coincide com o lançamento pelo Irã de sua carga útil já enviada ao espaço usando o veículo lançador de satélite desenvolvido por conta própria, segundo a mídia oficial iraniana. De acordo com o Simorg, é movido a combustível líquido e foi desenvolvido pelo Ministério da Defesa iraniano para operações espaciais. Os Estados Unidos alertaram para as atividades espaciais do Irã, argumentando que a tecnologia usada para satélites também, preste atenção, podem ser aplicadas a mísseis balísticos potencialmente capazes de transportar ogivas nucleares. Então, já tem equipamentos para lançar ogivas nucleares. E agora já está no processo avançado de enriquecimento de urânio. Tem muita gente preocupada. A notícia da agência atômica sobre o Irã deixou parte da comunidade internacional apreensiva. A Reuters, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, qualificou a ação iraniana de escalada muito séria. É óbvio que tais medidas pioram de forma significativa as condições para os esforços diplomáticos, afirmam. Meus amigos, se vocês não acham que tem dedinho da Rússia, é claro que tem, eu já falei para vocês. A Rússia é assim. Claro, do meu ponto de vista, é claro que a Rússia está ajudando por trás na fabricação, ao enriquecimento de urânio e outros brinquedos. Donald Trump, que voltará à Casa Branca em janeiro, adotou em seu primeiro mandato uma política de pressão máxima sobre o Irã para destruir a economia do país rival depois de abandonar o acordo nuclear firmado em 2015. Agora, em seu segundo mandato, ele deve nomear figuras igualmente rígidas em relação ao Irã. Então já sabemos muito bem, eu vou deixar o link da matéria aqui também no topo dos comentários, tá? Fonte portuguesa. Trump já disse que se ele ganhasse, ele ia colocar pressão no Irã. Ele também disse que iria acabar com o conflito na Europa, ele ia pôr as cartas, conversar, mas se caso não resolvesse, ele ia largar para lá, ele ia sair fora. Então ele ele tem uma postura bem, vamos dizer, eu não vou chamar de radical, né? Mas a postura do Trump, ele mostra que não quer prejudicar a economia americana por conta dos outros. É isso que ele alega, né? Então o que é um problema ele quer eliminar. Mas, meus amigos, o que acontece? Sabemos que quando o Irã tiver bombas nucleares, ele não vai pensar duas vezes. Já tem algo certo e é Israel. Sabemos disso. E ele também tem tecnologia também para acoplar ogivas nucleares através de mísseis e outros brinquedos. E ele não tem capacidade para isso, né? Mísseis velozes. Então é uma situação aí muito complicada também no Oriente, tá? Muito complicada, né? Então, assim, não vai ter bom senso, igual Vladimir Putin, que ameaça e depois não faz nada. O Irã não é diferente. Tá? Assim que estiver pronto, qualquer brecha, no meu pensamento, acho que todo professor de geopolítica também pensa o mesmo, vai lançar Israel. Isso aí não vai ter jeito, sabemos disso. Tá, ok? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas informações. Até mais, até a próxima, hasta la próxima información, hasta luego, chao.